Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero começar este episódio perguntando para você o seguinte: imagine um casal interracial. Imagine duas pessoas especificamente que se relacionam e que não são da mesma raça e etnia. Qual é a primeira cor que veio na sua cabeça? Eu não me espantaria se você dissesse que a primeira coisa que você pensou foi num casal constituído por uma pessoa negra e uma pessoa branca. Mas será mesmo que existe só essas configurações? Será que existe mesmo só esses formatos para se relacionar de modo interracial? Primeiro que a branquitude, enquanto branquitude, para se colocar no lugar que ela se coloca, ela nem se considera uma raça. Nós que fazemos esse exercício e aqui a gente vê até uma brecha quando a própria branquitude se nomeia desse modo, né, numa relação interracial, porque inter quer dizer que nós estamos falando de uma relação entre grupos que não são compostos pelos mesmos conjuntos. Ou seja, estamos falando na relação entre raças diferentes. Se a gente falasse relação intrarracial, a gente está falando, por exemplo, na relação entre pessoas da mesma raça, ou até daria para a gente pensar, aqui viajando um pouco, devaneando um pouco, na relação entre pessoas racializadas. Então, o intra, que quer dizer que pertencente ao mesmo grupo, dentro do mesmo grupo, no grupo de pessoas racializadas, né? Interraciais são de pessoas que não são racializadas. Será que é isso também? Fica aí o questionamento. Mas o ponto que eu quero trazer é muito nesse sentido. As pessoas costumam pensar que o casal interracial é aquele casal composto por uma pessoa branca, uma pessoa negra, e só isso. E eu não quero também deixar aqui essa ideia do casal enquanto a ideia monogâmica da coisa, né? Porque não é sobre monogamia que eu estou falando. Eu falo casal apenas para facilitar a didática, de pensar duas pessoas. Pode ser três, pode ser quatro, etc. Mas eu quero pensar aos pares primeiro. E uma coisa que eu acho muito gritante é como que o amor branco, o amor pelo branco e a partir da pessoa branca, é sempre um amor muito autorizado socialmente. É um amor que ele ocupa os espaços sem que precise ser questionado necessariamente por ele, no sentido do branco. O que eu observo, por exemplo, quando as pessoas vêm falar de palmitagem, coisas do tipo, é que a palmitagem, ela não leva a crítica, ela não leva o ponto da crítica e do tensionamento para a pessoa branca. A palmitagem, geralmente nos moldes como ela costuma acontecer nas falas cotidianas, está muito relacionada à pessoa negra que palmita. Quem palmita não é a pessoa branca, nessa lógica. Você já reparou nisso? Quem que palmita? É a pessoa negra. É a pessoa negra que foi lá e se seduziu pelos encantos da branquitude. É a pessoa negra que vai ser colocada nesse lugar de crítica. A pessoa negra que vai receber a crítica. E muitas vezes a pessoa negra recebe, inclusive, o afastamento dos grupos. Porque as pessoas negras ao seu redor que se julgam um pouquinho só mais politizadinhas, um pouquinho só mais engajadas, leram ali apressadamente, naquela forma de leitura dinâmica, Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, apressadamente ali na correria para poder dizer que leu um livro no ano, leu Lélia Gonzalez e leu Bell Hooks, principalmente Bell Hooks, né, para poder falar do amor, o amor negro, etc e tal. Essas pessoas vão lá, leem tudo isso e apressadamente também já começam a apontar o dedo para as outras pessoas negras que estão nesse lugar de palmitagem, segundo chamam,
e começam a julgar essas pessoas que estão fazendo isso. E só para entender, né? Eu já fui casado com pessoa branca, já me relacionei com outra pessoa branca. Hoje não faço mais isso, mas não porque eu acho que fazer isso é errado. Eu vou contar mais um pouco depois, mas envolve um conjunto mais complexo de experiências e de escolha também. É uma escolha política e pessoal. Mas eu não tenho essa audácia de chegar numa pessoa que tá assim, num relacionamento com uma pessoa branca, e dizer que essa pessoa tá errada. Eu até conheço umas amizades que eu brinco com essas amizades e falo assim: eita, palmitagem aí, hein? Só que eu não acho que eu faço isso num tom de reprovação. Porque eu tô vendo essas pessoas estão contentes, elas estão felizes, estão sendo cuidadas, estão recebendo cuidado, estão cuidando, estão conseguindo ser, de fato, aquilo que gostariam de ser. E isso, de forma alguma, anula as complexidades da vivência numa relação interracial. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que, de novo, a crítica, quando acontece a tal da palmitagem, é para a pessoa negra. E não é uma crítica que é uma crítica construtiva. É uma crítica que, em geral, ela é uma crítica negativa, destrutiva, constrangedora e, além disso, é uma crítica que busca posicionar a pessoa negra em um lugar de falta de agência. Essa pessoa negra não teve escolha, ela foi e ela foi seduzida pelos encantos da branquitude e está com uma pessoa branca. Como se, independente de todas as questões raciais que a gente sabe que estão envolvidas no processo, a pessoa não pudesse escolher o que ela está fazendo. Como se pessoas negras que palmitam fossem pessoas acríticas. Então eu acho que esse debate é um debate que ele precisa ser revisado. Essa questão também que se fala da solidão da mulher negra também ela é constantemente revisada, falada por mulheres negras, obviamente, que são as que têm esse lugar de fala. E também tem outros lugares, né, de que a gente coloca muito a relação afetivo-sexual como aquela relação que vai salvar o ser humano, como aquela relação que vai fazer de nós as melhores pessoas ou as piores, a pessoa que conseguiu o trunfo na vida. Logo, a pessoa que não tem uma relação afetivo-sexual com alguém que ela sempre sonhou é uma pessoa que fracassou na vida. A solidão vem marcada a partir desse componente da salvação. Ou a pessoa foi salva pela relação afetivo-sexual, ou ela é considerada uma pessoa que fracassou na vida. Mas isso é um outro debate. Eu já estou aqui há 7 minutos falando a partir de um comecinho dizendo que relação interracial não é só preto e branco. E eu estou há 7 minutos falando isso, mas eu só tenho falado de pessoas brancas e negras, não é mesmo? Por que que eu estou fazendo isso? Para começar dizendo que, mesmo nas relações onde tem o branco e o negro, a pessoa negra é a pessoa que tem que se responsabilizar pelas coisas. Mas observe outros contextos também, que é um contexto que, na minha perspectiva, tem aumentado. Pode ser que eu estou falando também de um lugar enviesado e tudo mais, mas eu tenho percebido isso, estudos também nessa área têm mostrado que não é uma coisa incomum. A relação, por exemplo, entre pessoas amarelas e pessoas negras, né? Então a gente começa percebendo que as pessoas estão se relacionando mais entre si, mais entre outras raças, etnias e entre outros grupos, e essa diversidade, ainda na minha perspectiva, incomoda, mas incomoda por conta da pessoa negra. É isso que eu tenho percebido e é isso que eu quero trazer aqui. Esse lugar do agenciamento, do direito de ter ação, agência, né, no sentido de agir, é sempre questionado com a pessoa negra. Um exemplo que eu posso trazer de vivência pessoal, e para quem se interessar, tem um texto no meu blog que você pode entrar lá no blog, na barra de buscas, e colocar entre o racismo e o querer. Aí vai aparecer um texto que eu falo sobre isso. E nesse texto vocês vão poder verificar várias questões. Eu vou estar fazendo como se fosse um panorama da construção do gosto, do afeto, como que esse afeto circula socialmente. Qual que é o afeto que circula na sociedade? Qual é a cor do amor que circula na sociedade tal qual a gente conhece, que é a sociedade racista? É o amor branco. Esse é o amor que não é questionado. Esse é o amor que não é posto à prova. É o amor feito para que ele aconteça
sem questionamentos, porque ele é um amor universal, ele é um amor que todo mundo pode amar, sem que, amando, você seja sequer uma pessoa condenada, suspeita ou colocada sob um olhar meio que condenatório e acusatório por estar fazendo certa escolha. E eu acho engraçado, trazendo agora mesmo, sem enrolação, um exemplo real. Uma vez eu me relacionei com uma pessoa amarela, e essa pessoa amarela, na ocasião, certo momento, ela estava vendo meus stories, e vendo os meus stories, eu tinha marcado uma outra pessoa amarela com quem eu já havia me relacionado e que eu mantinha um vínculo bem bacana. E essa pessoa com quem eu estava naquele momento, ela falou assim: Nossa, essa pessoa aqui que você se relacionou, ela é igualzinha a mim. Até o esporte que ela faz é parecido com o que eu faço. Nossa, o seu gosto é racista. Aí eu fiquei olhando a petulância da pessoa, a ausência de criticidade daquela pessoa que falou isso naquele momento, e também a falta de delicadeza e de respeito, né? De dizer que o meu gosto é um gosto racista, porque eu estava me relacionando com aquela pessoa que era parecida com a pessoa que eu me relacionei também em outro momento. Ou seja, detalhe, uma mesma pessoa que falou isso, essa mesma pessoa que falou isso pra mim, sempre se relacionou com pessoas brancas, sabe? Sempre se afastou da cultura leste asiática para se abrasileirar. E isso é um evento que acontece com a gente de modo geral. Mas o que eu chamo a atenção daqui é porque quando no meu caso, uma pessoa que sou uma pessoa negra e me relaciono com pessoas amarelas, por exemplo, muita gente, a maioria das pessoas falam que eu tenho um fetiche por pessoas amarelas. E eu tento falar para essas pessoas que essas pessoas são pessoas equivocadas, pessoas que não têm um senso crítico aguçado, que não têm um senso de julgamento profundo e que vivem na superfície, olhando só a superfície e falando aquilo que querem falar e que a branquitude constrói para falar, que é uma pessoa negra que se relaciona com pessoas brancas o tempo todo, a vida inteira, não é uma pessoa que é considerada fetichista do branco. A própria pessoa amarela que se relaciona com pessoa branca a vida inteira, que tem filho com pessoa branca, foi casado com pessoas brancas e que depois de um tempo se relacionou só com pessoas brancas e só isso a vida inteira, não é considerada uma pessoa que tem fetiche pela brancura. E eu também tenho um texto que chama Fetiche Branco, tá lá no meu blog também, que eu vou discutir esses assuntos. Eu vou falar sobre as pessoas que acham que a branquitude, por ela ser a norma, por ela ser o amor vigente, se você se relaciona só com pessoas brancas, se interessa só por pessoas brancas, é um erro seu, mas não é um fetiche. Não é fetiche você se relacionar só com pessoas brancas, quando a construção, a partir do amor branco, é uma construção fetichista. E eu tento explicar isso de várias maneiras, por vários pontos de vista. E aqui eu chamo a atenção para isso, né? O amor branco, ele é tão colocado como universal e as pessoas percebem tão pouco isso de tão naturalizado que ele tá, de tão assim abrangente, enraizado. Não à toa eu coloco que nesse texto do Fetiche Branco são os rizomas da afetividade branca baseada na paranoia. E é um rizoma, quem já viu rizomas, por exemplo, pé de gengibre, pés de inhame, pés de bananeira. Aquelas raízes vão crescendo, vão se arrastando pelo chão e vão se produzindo em um lugar que você plantou em um ponto e de repente ela já está em todos e você não consegue mais cortar, porque você pode até cortar um pedaço, pode até cortar a planta matriz. Esses rizomas vão continuar crescendo e multiplicando os seus ramos, as suas folhas, vão crescer indefinidamente. Então, quando a pessoa vira para mim e fala que é fetiche eu me relacionar com pessoas amarelas, eu me pergunto primeiro, de onde que essa pessoa tirou essa ideia? Porque eu penso, né, eu tive que fazer esse cálculo mental sem nenhum sentido, mas eu tive que fazer porque me incomoda muito as pessoas falarem esse tipo de coisa. Aí eu fui fazer uma leve estatística na minha cabeça e eu cheguei a uma conclusão. O número, quantitativamente falando, de pessoas brancas, negras e amarelas com que eu já me relacionei até hoje é praticamente o mesmo entre elas. Não tem uma coisa que você fala, não, me relacionei com uma pessoa branca, uma pessoa negra e o restante foram todas 77 mil pessoas amarelas. Nem tem isso. As pessoas estão julgando não por uma coisa que é uma coisa que faça sentido, é uma coisa que elas viram e elas acreditaram.
Sobretudo na narrativa do amor romântico, do amor branco, embranquecido, de que só isso funciona. Aí eu te pergunto de novo, por que que você não vai e olha para essas pessoas que só se relacionam entre pessoas brancas e questionam essas pessoas? Por que que o amor branco é sempre visto até mesmo como uma salvação? Algo que deu certo nos grupos menos críticos, né, mais imersos no racismo ou na questão racial. Não é raro, inclusive, dizer que a pessoa negra que casa com a pessoa branca está embranquecendo a família, está clareando a família, e isso é visto positivamente em muitos lugares. Em relações afrocentradas, meios mais afrocentrados, obviamente que isso não é visto desse jeito. Mas na maioria, socialmente falando, falando de Brasil, é isso que a gente tem. É o branco como aquele que vai purificar, como aquele que vai salvar, que vai limpar a família. Agora, se uma pessoa negra se interessa por uma pessoa amarela, aí já é o plano do fetiche. E aqui eu acho que cabe a gente falar um pouco sobre fetiche de várias formas. Primeiro, fetiche não é um problema. Fetiche em si não é um mal. Existem fetiches e fetiches. Fetiche é aquilo que vai orientar, direcionar, encaminhar o nosso desejo. É uma porta pela qual também o desejo se realiza. É uma coisa, um pressuposto para que a partir dali o desejo aconteça. Ou seja, o fetiche, nos moldes que eu estou dizendo aqui, é aquele caminho que, para ele chegar até o desejo, ele passa por esse fetiche específico. Aí tem vários fetiches, né? Fetiche sexual, fetiche social, como eu falo da branquitude. E, então, quando a gente vai pensar o fetiche, ele não só orienta o gosto, ele às vezes define e enquadra o gosto em um certo lugar. Para quem não conhece, pessoas fetichistas em pessoas asiáticas, leste-asiáticas, são pessoas que não importa a sua subjetividade, não importa quantos anos você tem, não importa nem o seu nome, não importa o seu gosto, não importa a sua história. O que importa é que seja uma pessoa racializada, amarela. É isso que importa. É isso que importa quando a pessoa tem um fetiche por pessoas amarelas. Não importa a pessoa, importa o estereótipo que foi construído a partir da pessoa. O fetiche, nesse sentido, é o fetiche que busca por estereótipos. Da mesma forma, o fetiche de pessoas que algumas pessoas brancas podem ter e por pessoas negras também é um fetiche baseado no estereótipo. Não importa a subjetividade dessa pessoa negra, importa que o estereótipo construído baseado na hipersexualização é o estereótipo da pessoa negra que tem pau, que é um pau grande, da pessoa negra que tem vulva, que é uma pessoa gostosa na cama e assim por diante. São esses estereótipos buscados quando o fetiche é realmente presente. E as pessoas confundem fetiche com preferência. Preferência, ela é modulada. Preferência, ela é cambiável, ela pode se alternar. Você pode ter uma preferência por um perfil, mas essa preferência não define o seu gosto. Você pode se relacionar com outros. O fetiche, na minha perspectiva, de novo, não é assim. O fetiche, ele marca o único ponto da realização do seu desejo. Você gosta disso e você vai encontrar isso, porque se não for isso, não te satisfaz. E é aí que eu acho que as pessoas precisam entender um pouco antes de falar, porque, de novo, onde está a agência, né? É como se, no caso, uma pessoa negra e uma pessoa amarela, a pessoa negra tem um interesse pela pessoa amarela, a pessoa amarela não tem nenhum tipo de agência, escolha, ela não tem participação na decisão da relação acontecer ou não. Então, simplesmente, o que acontece é uma pessoa quis, a outra aceitou. Não é assim que funciona, gente. E tem vários aspectos raciais que precisam ser contabilizados, precisam ser colocados em pautas. Não estou generalizando, eu estou apenas falando coisas que chegam até mim, que eu escuto e que eu tenho percebido e conversado com muitas pessoas a respeito. Por exemplo, de mulheres amarelas que se atraem por pessoas negras, geralmente homens negros. O motivo que dizem em boa parte é: homens amarelos ainda estão vivendo essa vida da majestade o bebê. Sua majestade o bebê, quase igual Freud falava ali, né? Que é o homem amarelo, que é colocado, não todos, obviamente, mas que é colocado nesse lugar de mimo, é mais bem tratado pela família, é mais mimado, é uma pessoa que tem mais acessos, e junto com tudo isso tem todo o patriarcado que incentiva, que influencia, que patrocina todos esses comportamentos machistas que se somam a essa criação
desse homem amarelo, e é um homem amarelo que poucas vezes se abre para a desconstrução. Quer dizer que todos são assim? Não. Mas quer dizer que a boa parcela dos privilégios de patriarcado, de masculinidade, acabam se somando a isso. E quando algumas mulheres amarelas, também nem todas, mas quando algumas mulheres amarelas, ou outras pessoas de outros gêneros, né, identidade de gêneros, amarelas, se percebem nesse sistema, questionam o machismo, questionam a questão da misoginia, o patriarcado, elas vão buscar lugares afetivos onde consigam ter essa abertura. E se ela procura no meio de pessoas amarelas e não encontra isso, ela vai procurar em outros lugares. Só que se ela já está nessa questão racial também mais profunda, mais marcante, a pessoa branca também não figura como uma pessoa tão elegível, por conta de todos os estereótipos e todas as marcações que não são estereotipadas, que são reais, do racismo. E da pessoa branca figurar como essa figura de poder e de relações assimétricas. Então elas vão olhar para as pessoas negras também, e isso é o que as pessoas me dizem, e as pessoas negras acabam sendo também pessoas que vão atrair, que vão chamar atenção nesse lugar que não está relacionado especificamente à cor, não está relacionado especificamente à raça. Tem também aí uma narrativa que a gente tem que considerar sempre, que é a narrativa de gênero. É a narrativa de classe, a narrativa de sexualidade. São outras narrativas que se somam quando a gente está falando de relações interraciais. E eu repito, quando a gente fala de raça, a gente não está falando só de raça. Não tem como falar de raça descolando todo o restante. Falar de raça é falar de gênero, é falar de classe, é falar de relações de poder, é falar de sexualidade, é falar de tanta coisa, de localização geográfica, de escolaridade, de tanta coisa, que quando a pessoa olha só nessa lente do branco, do preto, do amarelo, do indígena, do marrom, essas pessoas acabam fazendo uma leitura tão fechada, tão pobre, que chega a ser medíocre esse tipo de leitura. E aqui eu falo mesmo num tom mesmo de trazer para chamada. Antes de você sair por aí achando que uma pessoa ela é fetichista por causa disso, daquilo, pode ser que seja, olhe primeiro. Avalie primeiro o contexto. E olhe para você. Às vezes você está sendo a pessoa fetichista nesse lugar de achar que o fetiche é do outro, mas é seu por fetichizar tanto a branquitude e não perceber os processos raciais da branquitude. Entende? E isso a gente tem que pensar, e isso a gente tem que olhar, a gente tem que pensar com mais criticidade. Eu não acho, definitivamente eu não acho que a maioria das pessoas amarelas estão abertas a relações com pessoas negras. Realmente eu não acho isso, porque tem toda uma cultura da pureza, tem toda uma cultura da manutenção da etnia, tem toda uma cultura da família. A família vem de uma geração mais conservadora e mantém-se conservadora, bem conservadora e racista, por que não? E você não quer apresentar uma pessoa negra para essa família porque, eu não sei como que a família ia receber isso. Uma vez uma pessoa falou para mim, uma pessoa amarela, falou para mim assim: eu acho que a gente não tem como continuar, porque eu não banco falar para minha família que eu me relaciono com uma pessoa não monogâmica. Então, assim, gente, a gente tá nesse processo em que a família, as amizades, o meio onde a pessoa vive, as questões de raça, classe, gênero, influenciam no modo como as relações acontecem. Relações interraciais são relações de muitos fatores envolvidos. E eu quero chamar a atenção de novo, não é só sobre pessoas brancas e pessoas negras, é sobre um conjunto muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais cheio de nuances para a gente pensar e repensar. Quando você fala que uma pessoa é fetichista por uma pessoa amarela, você realmente sabe o que que é isso? Quando fala que a pessoa é fetichista por pessoa negra, você realmente sabe o que é isso? Tem toda uma questão, né, que agora emerge muito com essa coisa do K-pop e tudo mais, doramas e tudo, em que existe sim, e ninguém está desconsiderando da fetichização, ninguém está falando que isso não existe, né? Eu não estou dizendo. Existe essa fetichização que busca na pessoa amarela a realização de uma fantasia. E essa fantasia, repito, ela é baseada no estereótipo. E é isso que vocês têm que observar. Quando vocês se interessam por alguém, vamos dizer que você seja uma pessoa amarela e se interessa por alguém, ou alguém que é uma pessoa negra se interessou por você, antes de você sair se perguntando, será que a pessoa tem fetiche em mim? Preste atenção, se treine, coloque esse exercício de olhar para ver o que
de você a pessoa se interessa. Às vezes a pessoa não vai nem perguntar sobre a sua cultura, a pessoa não vai nem perguntar de onde você veio, não vai querer saber essas questões mais originárias de reforçamento de um estereótipo. A pessoa vai querer saber você, da sua vivência, da sua vida. Eu acho que é esse o lugar do olhar que a gente precisa. E claro que pode ter, quando eu digo claro, não é por acaso. Esse claro é de branquitude, né? Pode ter sim as pessoas fetichistas, e tem muito. Tem a hipersexualização das pessoas negras, que a pessoa já chega perguntando qual é o seu tamanho, já chega falando da sua altura, já chega, no meu caso, né? Já chegam elogiando a altura, falando do tamanho do pé, da mão, porque estão procurando o resultado de um estereótipo. Quando começam perguntando coisas para pessoas amarelas totalmente sem fundamento, né? Perguntando coisas sobre a posição das genitais, como que é isso, como que é aquilo. Gente, isso marca um fetiche, porque a sua subjetividade não conta. Se aproxime de pessoas que estão lutando por questões raciais, igual você está lutando, se for o seu caso. Observe que meios que vocês frequentam. Como que vocês querem questionar a profundidade da raça, do gênero, da classe, se vocês não se aprofundam para querer também ver o comportamento, né? Então esse episódio de podcast é meio que para dar uma sacudida no modo como a gente tem falado das coisas. As pessoas acham que sair por aí apontando palmitagem, por exemplo, vai ser frutífero, vai ser produtivo. Tem gente que acredita no amor afrocentrado como cura. Eu, pessoalmente, não tenho essa perspectiva, né? No sentido que só o afrocentrado cura. Respeito quem tenha, obviamente, mas eu não tenho essa perspectiva. Eu acredito em outras dinâmicas e outras formas. E afrocentrado, como disse uma vez Catiúcia Ribeiro, numa entrevista que a gente fez para a TV Cultura, um casal de pessoas negras não necessariamente é afrocentrado, porque os referenciais da pessoa não necessariamente são afrocentrados, ainda são referenciais ocidentalizados e muito ocidentalizados. Como que isso é afrocentrado? O que que se busca também, e aqui eu deixo essa pergunta para muitas pessoas, principalmente os homens negros e mulheres negras, eu deixo aqui essa pergunta. Afrocentrado é o quê? É porque você realmente você quer e você entendeu a importância de se relacionar com a pessoa com a subjetividade, uma experiência de vida mais próxima da sua? Ou é para ter uma carteirinha de militância? Só para poder dizer, olha, eu sou pessoa negra de verdade, eu valorizo o afeto de verdade porque, olha, eu sou uma pessoa afrocentrada. O mesmo vale para afetos transcentrados. E, de novo, eu não estou dizendo que não são bons e que não funcionam. Eu estou perguntando de por que a gente faz o que faz. Por que a gente se mantém nas dinâmicas que a gente se mantém? O que nessa nossa construção é pensado criticamente? É um saco a gente ter que ficar pensando criticamente sobre a vida o tempo todo, eu sei. É um saco ficar refletindo, racionalizando o tempo todo as nossas escolhas, mas tem horas que a gente precisa fazer isso pelo menos uma vez. Eu falo, e eu falo muito abertamente, quanto me indigna a maneira como a gente tem construído os afetos nesse nosso país, principalmente, mas em muitos outros países, mas nesse nosso país, ao ponto de uma pessoa branca, por exemplo, no aplicativo de relacionamento, ela poder ali se interessar, desejar qualquer pessoa que ela vê. E ela olha, acha bonita, curte, se der like, pode manter o relacionamento ou não. Enquanto pessoas negras, e especificamente o meu caso, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo simplesmente olhar uma pessoa no perfil e falar assim, gostei, vou dar um like. Não, tem vários atravessamentos. Tem a questão da cor da pele racialmente, tem a questão de gênero, a questão de classe. Eu tenho que fazer 1001 elaborações antes de me permitir ou não entrar numa relação. Aí tem gente que fala, mas você não acha que assim você se priva muito? Eu acho que sim. E nem sou eu que me privo, né? É o sistema. Mas é uma questão de experiência de vida pessoal. De não querer me colocar em lugares que eu já vi que não deram certos, que não foram saudáveis e que historicamente não apontam nenhuma perspectiva de serem saudáveis. E eu falo, não vou. São várias questões que a gente tem que considerar mesmo, e tudo bem a gente fazer isso. Tudo bem a gente testar nossos limites, pensar nossos limites e ver até onde a gente consegue fazer as coisas com as condições que nós temos. Então, por fim,
relação interracial não é só entre pessoas brancas e pessoas negras, não é só entre pessoas brancas e pessoas amarelas, mas pode ser entre pessoas negras e pessoas amarelas, negras indígenas, amarelas indígenas e assim por diante. No outro momento dá para falar sobre a questão trans também, né? Relações trans e, sei lá, intertrans ou intergênero, pensar assim. Mas é sobre pensar por que a gente faz as escolhas que a gente faz e pensar bem antes de a gente sair por aí acusando, sabe? Os grupos minoritários que mais se somam na luta, eles têm olhado para esse ponto de intersecção, inclusive intersecção intrarracial, quando pessoas estão trazendo demandas parecidas, questionamentos parecidos, e pessoas estão trazendo por aí muitos olhares sobre como que as relações se dão. E pessoas racializadas têm ferramentas para discutir entre si. Em vez de ficar com esse joguinho besta de é fetiche daquilo, 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 pensa por que é e se é mesmo. Pode ser fetiche e, de novo, não estou dizendo que não. Mas vamos pensar mais criticamente? Encerro dizendo, tem o meu texto no blog, chamado A Psicologia da Palmitagem. Quem tiver interesse, está lá no blog. Tem o texto entre o racismo e o afeto, entre o racismo e o querer, está lá no blog. Tem o texto Fetiche Branco, também está lá no blog. Tem outro texto que chama Carteirinha de Desconstrução, ou Identidade Política, uma coisa assim. Tá lá no blog, só procurar quem tiver interesse, mas tem muitos outros livros por aí que vocês podem ler. Leiam, por exemplo, capítulos de Pele Negra, Máscara Branca, acho que é o 3 e o 4. Vão ler também Neuza Santos, é um ótimo livro. Procurem Nilma Lino Gomes para vocês lerem, é uma ótima leitura para pensar sobre isso. Tem também a Pacheco. Pacheco é uma leitura muito importante para relações interraciais. Laura Ueno. São leituras importantes e essenciais que estão aí. Laura Ueno vai falar, por exemplo, do casamento entre pessoas negras e pessoas amarelas e pessoas brancas. É uma leitura fundamental. E vamos ler, né, gente? Tem também o meu livro com o Juan, que é Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade. A gente vai trazer esses tensionamentos. Vamos ver o que outras pessoas estão dizendo, como que está sendo dito sobre isso, antes da gente reproduzir violências, reproduzir acusações e reproduzir inquisições. Isso deveria estar em outro patamar da discussão. Em vez de sair chamando as pessoas de palmiteira, etc., devíamos saber pensar o sistema, em vez de só responsabilizar os sujeitos. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?